A bandeira com mais prisioneiros de guerra. Antes de começar, é bom que você saiba que este material foi escrito em 2015, embora pareça que foi em 2024. Existe um tipo de bandeira que fez mais prisioneiros de guerra do que as de qualquer país. Você sabe para que servem as falsas bandeiras e como reconhecê-las? Quando conheci Cristo em 1974, a primeira coisa que fiz foi ler a Bíblia inteira. O assunto que capturou meu coração foi saber que Jesus viria arrebatar a sua igreja. Lendo sobre isto, eu sabia que pouco depois desse evento, surgiria um governante mundial despótico, subjugando impiedosamente toda a humanidade, controlando cada movimento de cada pessoa no planeta. Achei difícil acreditar como as pessoas pudessem permitir que isso acontecesse. 5 décadas depois, vejo com assombro como se desenvolve esta terrível situação e quantos que se dizem filhos de Deus colaboram com ela. Lendo a Bíblia, aprendemos que Satanás não tem poder sobre si mesmo e que para levantar esse governante ele precisa enganar os seres humanos. A Bíblia também diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira, ele é hábil em enganar. Hoje veremos o que é uma falsa bandeira, a bandeira que fez mais prisioneiros e vítimas de guerra na história da humanidade. Definindo uma falsa bandeira. O termo falsa bandeira vem do campo militar e define uma operação em que a bandeira do inimigo é usada para enganar as pessoas, dando a ideia de que nos atacaram, quando na realidade os que atacaram foram aqueles que deveriam nos proteger. As operações de falsa bandeira são levadas a cabo com muita mais frequência do que podemos imaginar. É um ato de bruxaria, quanto a que com essas operações se manipula a percepção das pessoas, para obrigá-las a decidir coisas que não escolheriam fazer, se tivessem um quadro real e verdadeiro de uma determinada situação. As operações de falsa bandeira usam uma das armas mais poderosas que existem, o medo. Todos sabemos que o medo paralisa. Trata-se disso. Paralisar a presa para poder subjugá-la. Problema, reação, solução. Lembremos que a nova ordem mundial, a organização que atua para impor o governante mundial, funciona sob a premissa problema, reação, solução. Ou o que dá no mesmo, tese, antítese, síntese. Causam um problema, as pessoas reagem e eles usam o conflito para conseguir impor a sua solução cuidadosamente planejada, induzindo as massas a aceitá-la sem se rebelarem. Houve inumeráveis operações de falsa bandeira na história. Todas elas têm 2 fatores em comum, são levadas a cabo pela nova ordem mundial e permitem-lhe avançar no plano de dominação mundial, mutilando cada vez mais a nossa privacidade e liberdade. Algumas falsas bandeiras famosas. Alguns exemplos de falsas bandeiras famosos são o incêndio do Reichstag alemão, que causou medo suficiente para que as pessoas aceitassem Hitler. A primeira coisa que aquele indivíduo fez foi anular a Constituição e reescrever as leis. Outro exemplo foi o naufrágio do navio Lusitânia, que deu aos Estados Unidos a desculpa perfeita para entrar na Primeira Guerra Mundial. Para entrar na Segunda Guerra Mundial, a falsa bandeira foi o ataque a Pearl Harbor. Para invadir o Afeganistão, provocou-se a destruição das Torres Gêmeas. Sempre por trás de um ataque terrorista de falsa bandeira, a meta é a anulação das liberdades e a imposição do controle sobre a população. Outro fator comum que é geralmente desconhecido ou esquecido é que as grandes empresas e os bancos são os maiores beneficiários destes ataques terroristas. O que a nova ordem mundial conseguiu com a demolição das torres de Nova York? O 11 de setembro foi o lançamento ao mundo do espetáculo macabro conhecido como a Guerra contra o Terrorismo Islâmico. Os promotores da nova ordem mundial estão fomentando várias confrontações na humanidade, com o objetivo de dividi-la em bandos, para prevalecer com a estratégia de divide e vencerás. Uma dessas confrontações é entre o Ocidente e o Islão. Daí a guerra contra o terrorismo islâmico internacional. Pense, se aqueles que planeiam estes ataques terroristas são os governos dos países vítimas, como os Estados Unidos, França, Bélgica, Espanha, etc., será que a nossa guerra é realmente contra o terrorismo internacional? Ou será que temos os terroristas instalados nos palácios dos nossos governos? A Bíblia fala deste conflito Islão versus Ocidente em Gênesis 16:12. Ocidente em Gênesis 16:12, dizendo dos descendentes de Ismael, ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele. Em algumas traduções diz homem feroz. O 11 de setembro justificou a invasão e o domínio do Afeganistão e do Paquistão e, mais tarde, do Iraque. Depois vieram as invasões que foram conhecidas como a Primavera Árabe, mediante as quais vários governos de países islâmicos foram derrubados, seus bens saqueados e os países devastados. Lembremos que também estamos imersos numa terrível guerra pela superioridade energética.
Saddam Hussein e Gaddafi não tinham um banco central sujeito aos Rothschild, e tinham muitos outros recursos energéticos que a nova ordem mundial queria controlar. Essa foi provavelmente uma das razões pelas quais foram inventadas as armas de destruição massiva e o súbito desejo de arriscar as vidas de cidadãos valiosos para invadir esses países, com a desculpa de trazer liberdade e democracia a esses povos. No ano 2000, 7 países no mundo tinham liberdade bancária, enquanto hoje, após o avanço da guerra contra o terrorismo internacional, apenas 2 países permanecem, a Coreia do Norte e o Irão. A guerra contra o terrorismo internacional também é útil para avançar no controle da população, restringindo os seus movimentos, por terra, mar e ar, em nome da segurança em troca da liberdade. A realidade em que vivemos é que temos muito menos segurança e liberdade e os conflitos só pioraram. Falsas bandeiras locais. Outras operações de falsa bandeira, como tiroteios em escolas, por exemplo, foram levadas a cabo para desarmar a população. Com a escusa de que há muita violência deste tipo, a sociedade é induzida a pedir que a possessão de armas seja proibida. Quando a violência do Estado exercida por meio de delinquentes aumente, as pessoas serão mortas por não poderem ter uma arma para defesa própria. Um fator comum em todos os ataques de falsa bandeira é que algumas pessoas, sejam desequilibradas, ou guerreiros solitários, muito jovens ou vindos sabe-se lá de onde no meio do deserto, são capazes de realizar ataques sofisticados, que as forças de proteção da nação, que se supõe que são experientes e fortemente equipadas não são capazes de detectá-lo. Exemplo, Torres Gêmeas. A isto podemos acrescentar o fato surpreendente de que, ainda na hipótese improvável de que esses indivíduos kamikaze, tão capazes de derrotar o forte sistema de segurança nacional de nações importantes, tenham sido rastreados, o mentor do ataque nunca é encontrado. Por quê? Será porque aqueles que planejaram estas operações são os mesmos que mais tarde criaram as comissões de investigação? Serão eles os mesmos que controlam o sistema judicial, a polícia, etc.? Os detritos das explosões são rapidamente destruídos, impedindo um exame científico completo. Em Madrid, toda a ferragem dos trens afetados foi reduzida a pó em 2 dias. O mesmo aconteceu em outros casos, como o colapso das Torres Gêmeas em Nova York. O roteiro é o mesmo em geral. Vejamos algumas características comuns em ataques de falsa bandeira, sob a desculpa de ataques terroristas que nos são vendidos pelos meios de comunicação controlados pelo sistema do Anticristo. 1. Aqueles que supostamente realizam os ataques são jovens, sem emprego nem arraigo, que são radicalizados pela sua falta de perspectiva na vida e uma mente fácil de influir. 2. Esses jovens supostamente têm capacidade ou condição de reunir grande quantidade de material explosivo ou de fabricá-lo e de organizar-se para levar a cabo um grande evento terrorista. 3. Poucas horas depois do suposto ataque, os responsáveis já foram identificados, e logo a seguir, foram capturados ou mortos. 4. Dificilmente você os vê sendo abatidos ou seus cadáveres, e quanto àqueles que deveriam ser capturados, você não ouve falar de julgamento, confissões, etc. Eles desaparecem da face da terra. Se em qualquer caso houver um julgamento, tudo termina em nada. 5. Jamais se pode identificar e demonstrar quem são os mentores do ataque. 6. As operações de falsa bandeira não são muito frequentes, mas todas são seguidas de medidas que limitam ainda mais a liberdade e privacidade do povo. Um parêntese para explicar que isto funciona assim, porque os agentes da nova ordem mundial primeiro estabelecem o objetivo, por exemplo, a anulação do Acordo de Schengen na Europa. Depois provocam o caos, que choca a população, como os atentados de Paris em 2015. Finalmente, suspendem indefinidamente o tratado. Neste caso, a livre circulação no âmbito do Acordo de Schengen. Isso é conhecido como doutrina do choque. Se você quiser saber como funciona, recomendo o excelente livro de Naomi Klein com o mesmo nome. 7. Os governos dos países atacados nunca fornecem provas que refutem as chamadas teorias da conspiração. Se a versão oficial fosse verdadeira, seria apoiada por evidências. O que vemos é que imediatamente após o suposto ataque, um país é invadido ou leis restritivas são aprovadas e continua preparando-se para o próximo ataque terrorista. Eles nunca se preocuparam em refutar ou fornecer provas que demonstrem que o alegado ataque não seja uma falsa bandeira. 8. As empresas às quais são dados contratos para reconstruir países devastados, geralmente são propriedade de altos funcionários do governo do país democratizador, ou de alguns dos seus associados no país vítima. Hoje em dia há um enorme número de empresas privadas envolvidas na guerra e na reconstrução de países devastados.
O futuro que se vislumbra. Os sistemas baseados no débito, como a atual economia neoconservadora que predomina no planeta, precisam alimentar-se constantemente do débito. Uma das melhores ferramentas para criá-lo são as guerras, os conflitos. O sistema econômico mundial está à beira do colapso. Espera-se que 3 importantes bandeiras falsas ocorram num futuro muito próximo. 1. Falsa bandeira econômica. 2. Falsa bandeira militar e 3. Falsa bandeira contra informadores. A liderança dos psicopatas que controla o poder no mundo não se importa se a moeda predominante é o dólar, o yuan, o euro ou qualquer outra, contanto que eles o controlem. Para se apoderarem de toda a riqueza do mundo, precisam confrontar a população mundial, que, assustada, não perceberá o que realmente está acontecendo. E se alguém perceber isso, estará tão ocupado em conseguir certa segurança que não será capaz de fazer nada para frustrar os planos da nova ordem mundial. Nada melhor do que uma guerra mundial para distrair as pessoas. E, para que todos sigam o mesmo roteiro do espetáculo de guerra, aos meios de comunicação dos poderosos que alimentam cada minuto e segundo das nossas vidas com mentiras cuidadosamente preparadas, a fim de convencer-nos de que estamos em guerra contra o terrorismo internacional e que, para derrotá-lo só existe um caminho: abrir mão de nossa liberdade e privacidade. Por isso, espera-se uma espécie de apagão em muitos sites independentes que denunciam suas obras. Mas, tudo em nome da segurança nacional. Ninguém sabe quais são os limites dessa desculpa útil para o sistema ou quem determina o que representa ou não um problema de segurança nacional. Mas todos engolem esta desculpa sem reclamar, especialmente sob o choque de um ataque à população indefesa e desinformada. Como este material foi feito em 2015 e estamos em 2024, podemos adicionar as falsas bandeiras antes mencionadas, a da suposta enfermidade global e a do clima, como as mais importantes. Além disso, já começam a aumentar os rumores sobre a falsa bandeira da invasão extraterrestre. A chave para subjugar o povo: o medo. O medo é sempre a chave para impor a escravidão. Todas essas considerações tornam os conselhos bíblicos ainda mais atuais e eficazes. Cada vez que estes agentes do mal levam a cabo tal ataque contra a humanidade, Satanás avança em seu plano para dominar o mundo. As pessoas que levam em conta a Bíblia sabem o que está acontecendo e como escapar das garras do medo. A única maneira de neutralizar as mentiras da nova ordem mundial que fazem a alma prisioneira do medo é conhecer Jesus e saber que ele derrotou Satanás. A fé é o antídoto contra o medo. Como você pode ver, Satanás é cruel e não hesita em assassinar pessoas inocentes para restringir a liberdade e a privacidade do ser humano. Jesus é o Criador e sustentador da vida. Acerte-se com ele e não se deixe impressionar pelas falsas bandeiras de Satanás, a quem resta muito pouco tempo para continuar enganando a humanidade. Vou te deixar com o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.